aqui na aula de hoje, ali na página 17, a gente vai começar essa aula dessa manhã do dia 23, falando sobre as chamadas ideias anarquistas, né, que estão dentro daquele conjunto de ideias que surgiram, né, daqueles pensamentos, daquelas correntes de pensamento que surgiram no século XIX, né, e o anarquismo foi uma delas aqui no caso. É claro que o termo anarquismo aqui, gurizada, esse termo ele remete a algumas interpretações aqui no caso. O termo anarquia, na verdade, vem do grego anarcos, que significa sem governo, certo? Assim como os socialistas, os anarquistas também criticavam a sociedade capitalista, e eles fizeram propostas para um novo tipo de organização social, no qual não haveria nem classes sociais e nem propriedade privada, mas para os anarquistas não deveria haver também o Estado, visto como mais um instrumento de dominação. Essa seria a principal diferença entre socialistas, comunistas e anarquistas, no modo geral. O termo anarquia, então, ele como eu disse, a palavra ela é de origem grega, bem tranquilo aqui, e os adeptos do anarquismo, essa doutrina criada em meados do século XIX, eles contestavam então a autoridade do Estado e responsabilizavam os regimes de governo por essas desigualdades sociais. Então, na verdade, a palavra anarquia, ela não tem aquele significado de desordem e caos que normalmente as pessoas atribuem a essa palavra, né? Quantos de vocês já não devem ter ouvido dos pais aí, né, filho, esse teu quarto tá uma anarquia, né? Como se usando a palavra anarquia como sinônimo de bagunça, esculhambação, desordem. Não, não é, gente. Isso aí, na verdade, isso é uma forma de tentar deturpar o sentido, né, da palavra original, né? Mas, assim, então, como eu falava, havia uma crítica dura em relação à sociedade capitalista, mas a sociedade que eles consideravam ideal e a forma como chegariam até ela os diferenciavam dos pensadores das chamadas linhas socialistas. O anarquismo ele surge originalmente das reflexões do escritor e filósofo inglês do William Godwin, que nos seus estudos combateu a propriedade privada e a autoridade dos governos e das instituições políticas, apontadas como as causas das injustiças sociais e da opressão. Suas ideias contribuíram, então, as ideias desse inglês, William Godwin, elas contribuíram para dar esse suporte ao pensamento anarquista, que essas ideias vão desenvolver todo um campo teórico ao longo do século XIX. O anarquismo, então, quando vocês pegarem ele em linhas gerais, o anarquismo ele foi um movimento muito amplo e complexo. Tá? Ele não é uma coisa assim muito fácil de explicar. Não se pede tanto sobre esse tema nos últimos anos, não é um tema que ele é muito cobrado, mas é bom a gente ter uma noção teórica de como é que funciona, porque mesmo entre os primeiros anarquistas haviam diferenças de objetivos e de métodos, então não é uma linha de pensamento muito harmônica aqui no caso. Mas, apesar disso, algumas características comuns os uniam. Então, tu pega, por exemplo, se você pegar, apesar das linhas de pensamento diferentes entre os chamados os pensadores anarquistas, eles tinham em comum a contestação a todas as formas de autoridade, como a dos governos, o anseio por liberdades individuais, a crença de que a natureza humana ela seria suficiente para que as pessoas se organizassem livres de opressões, que eram aspectos que estão em quase todos os primeiros pensadores anarquistas. Outra questão aqui muito comum aos primeiros anarquistas, esse do século XIX, é a chamada oposição ao marxismo, né? Então, ali no caso, os marxistas falavam num termo chamado ditadura do proletariado, que seria uma coisa tipo o povo que manda, né? No caso, o povo geral é que comandaria a situação. Então, eles eram contra a ditadura do proletariado ou qualquer outra forma de governo, mesmo que essa forma fosse temporária, conforme se teorizava no conceito de ditadura do proletariado. Então, aqui eles contestavam também essa forma aqui. Além disso, acreditavam
que a organização dos trabalhadores na luta revolucionária pela formação de uma sociedade anarquista deveria ser feita de baixo para cima, sem distinção de classes, ou seja, sem hierarquia, sem, né, tipo, líder, vice-líder, subordinados. Tá? Então, esse é um ponto aqui. Para eles, as ideias marxistas, elas igualavam as pessoas, negando a individualidade e a independência de cada um. Mas, assim, ó, também outro ponto dos anarquistas, está dizendo ali, ó, e aí tu pega aqui no caso do livro de vocês, tem toda uma citação em cima do pensador russo Mikhail Bakunin, que foi um dos mais influentes aqui dessa teoria. Os anarquistas também eram contrários à democracia, pois para eles o desejo da maioria não poderia sobrepor-se ao da minoria, e também não acreditavam na eleição para cargos representativos. Tá? Então aqui tu pega, por exemplo, olha o que o Bakunin diz no fragmento. Toda decepção com o sistema representativo está na ilusão de que um governo e uma legislação surgidos de uma eleição popular deve e pode representar a verdadeira vontade do povo. Instintiva e inevitavelmente, o povo espera duas coisas: maior prosperidade possível, combinada com maior liberdade de movimento e de ação. Isso significa a melhor organização dos interesses econômicos populares e a completa ausência de qualquer organização política de poder, já que toda organização política se destina à negação da liberdade. Esses são os desejos básicos do povo. Os instintos dos governantes, sejam os legisladores ou os que executam as leis, são diametricamente opostos por estarem numa posição excepcional. E aqui ele usa o exemplo da Suíça, que assim como em outros lugares, a classe governante é completamente diferente e separada da massa dos governados. Aqui, apesar de a constituição política ser igualitária, é a burguesia que governa e é o povo, operários e camponeses, que obedecem às suas leis. Portanto, a igualdade política é apenas uma ficção pueril, uma ficção juvenil, uma mentira. Isso segundo, claro, a concepção aqui do Bakunin, né, gente? Então, é claro que ali no material de vocês tem uma pergunta, tem um fragmento. Muitos de vocês talvez não lembrar, vocês eram mais crianças, né? Quando vocês tinham o quê? Uns 2013, você tinha 9, 10 anos, no máximo, né? Em julho de 2013, uma série de protestos espontâneos eclodiu em várias cidades do Brasil. Os manifestantes contestavam a qualidade dos serviços públicos, os movimentos sociais institucionalizados e os partidos políticos e seus representantes. Essas manifestações demonstravam a desconfiança das pessoas em relação à ideia de representatividade política, bem exemplificada nos cartazes que se multiplicavam, com os dizeres "vocês não nos representam". Né? Bom, é claro, né, turma, que a gente vê muito, né, em processos eleitorais, a gente vê muito pessoas que chegam a determinados cargos através do poder financeiro, né? Então a gente pega, por exemplo, quando a gente fala ali da questão do Congresso Nacional, o nosso Congresso, ele tem a maioria dos representantes, aqui uma grande parcela dos representantes eleitos a nível nacional, que eles são escolhidos, que eles são eleitos na base do dinheiro, né? Na base do dinheiro aqui significa o quê? Tendo suas campanhas financiadas por grandes grupos, né? A gente aqui no Brasil a gente tem um exemplo bem emblemático aqui. A gente tem um exemplo bem emblemático aqui no Brasil, que é aquela coisa as chamadas bancadas, né, no Congresso Nacional. Vocês já devem ter ouvido falar a bancada, a gente chama de bancada BBB, né, a bancada do boi, da Bíblia e da bala. Então, assim, ó, se você for pegar aqui, você tem deputados que se elegem, apesar de as pessoas comuns os ajudarem a eleger, os interesses que eles representam são o dos grupos que os financiaram. Então, tu tem ali um setor ligado à agricultura, agronegócio, né, que é a bancada do boi, como a gente chama no modo genérico. A gente tem as bancadas religiosas, principalmente, né? Então, aqui a gente chama de bancada da Bíblia, e tem, sim, a bancada da bala, né? A bancada da bala, porque são indústrias armamentistas que financiam certas campanhas de alguns candidatos que acabam se elegendo, né? Então, e fora
outras bancadas, assim que a gente fala, né? Então, isso é uma coisa que acontece aqui no nosso caso. Mas é claro, né, gente? Então, assim, ó, é a gente mesmo que bota os caras lá, certo? Então, quando a gente fala, vocês não nos representam, bom, de um certo modo, sim. Então, ali tem uma pergunta: a democracia representativa brasileira deveria ser avaliada? Bom, turma, aqui, né? A gente vê, né? Então, porque normalmente, né? Normalmente, quando a gente estuda essas correntes de pensamento aqui que nós estamos falando, as ideias socialistas e anarquistas, né? Que elas influenciam até hoje algumas linhas de pensamento, elas foram concebidas em períodos históricos marcados por grandes manifestações sociais que estavam ocorrendo por causa das mudanças entre trabalho e capital na sociedade industrial capitalista lá do século XIX. No século XXI, que é o século em que nós nos encontramos, no Brasil, estão sendo criticadas as mazelas da sociedade industrial e tecnológica, que, se a gente parar bem para analisar, elas geram desigualdade social e econômica e, por consequência, elas geram desconfiança em relação a instituições públicas e privadas, né? Então, claro, né, gente, uma coisa que nós temos muito aqui no Brasil, aqui o nosso sistema político, ele é a gente chama de sistema democrático representativo, né? A gente fala muito aqui quando a gente elege vereadores, deputados. Aliás, agora, né, daqui 2 meses, né, em novembro, nós temos eleição, né, aqui no município. Ontem o cartório eleitoral conseguiu entrar em contato comigo, né? Já me mandou a minha convocação para esse ano. Eu vou ter que trabalhar de novo, né? Vou ter que trabalhar, não, eu ia trabalhar igual, né? Mas agora, nesse momento, eu tenho que trabalhar de novo em sessão no pleito. Bom, vai ser meio desafiante, né? Eu passar um dia inteiro, né? Enfim, eu sou presidente de sessão eleitoral, né? Para quem não, eu acho que eu já comentei isso com vocês alguma vez, né? Eu sou presidente de uma sessão eleitoral lá na APAI. Então, hoje eu vou ter que assinar e mandar escanear a minha declaração que eu recebi a convocação aqui para o treinamento. Eu não sei nem como é que vai ser esse ano, né? Mas vamos ver. Então, a gente pega, né? No caso aqui no Brasil, nós temos uma chamada democracia representativa, né? Então a gente elege deputados, senadores, enfim. Mas uma coisa que é muito discutido, né? Então, ali no caso, se a democracia representativa deveria ser reavaliada, opinião minha, de repente vocês talvez tenham alguma opinião contrária, eu acredito que um pouco sim, talvez a gente deveria dar um pouco mais de espaço para a população, assim como a gente fazia antigamente as chamadas consultas populares, plebiscitos, referendos. Eu acho que isso deveria haver mais na sociedade, não simplesmente chegar lá e eleger pessoas que de repente vão acabar atendendo interesses de ideias que, tipo, eu votei numa pessoa, eu elegi essa pessoa, e essa pessoa vai lá e de repente troca de. Eu conto assim, uma vez eu votei num cara, esse cara se elegeu deputado, e aí depois, no meio do processo, ele mudou de partido, ele mudou de linha de pensamento, e aí putz, né, cara, me senti tapeado, né? Putz, aí eu pensei, votei nesse cara, agora esse cara vem com essas coisas aí, então. Esse tipo de coisa, certo? Então, quando a gente fala em orçamento participativo, né, que é uma forma de consulta popular, plebiscitos mais seguidos, referendos, isso poderia ser feito mais, né? Mas, enfim, acho que do modo geral, eu acho que eu acho que pelo menos os caras que fazem as leis no Brasil, eles, quanto menos pessoas comuns estiverem participando, melhor, né? Vamos lá. Turma, vamos pular aqui então para falarmos sobre alguns pensadores anarquistas, né? Vamos pegar ali na página 18, vamos dar uma mencionada aqui na página 18 para nós falarmos sobre os pensadores anarquistas. Então a gente falou um pouco da teoria, né? Um pouco das ideias, mas agora a gente vai dar uma falada aqui um pouco em cima dos pensadores, já que muitos teóricos formularam e divulgaram esse pensamento no século XIX. Então ali a gente vai citar 3, pelo menos, o Proudhon, que é um francês, o Pierre Proudhon,
e os russos, Mikhail Bakunin, talvez o mais conhecido dos pensadores anarquistas, e o Piotr Kropotkin. O Proudhon ele é o primeiro. O Proudhon ele é o primeiro. Aliás, o Proudhon ele é o primeiro pensador a se autoproclamar anarquista, e ele vai exercer uma influência enorme sobre o movimento operário da segunda metade do século XIX e também do início do século XX. Ele não era opositor à propriedade privada, mas ele era opositor ao acúmulo de propriedades. Muito diferente, que possibilitava a exploração por grupos ociosos do trabalho daqueles que não tinham a propriedade dos meios de produção. Então, aqui, o Proudhon, para ele, a sociedade ideal seria composta de pequenos produtores e operários independentes que se organizariam em sociedade por relações contratuais livres, nas quais a individualidade deveria ser mantida. Deveriam ser criados bancos de crédito para os trabalhadores e espaços onde eles pudessem trocar suas produções. Essas ideias, elas compunham o denominado mutualismo, né? Então, relações mútuas aqui, e que vão inspirar vários movimentos sindicais e organizações cooperativas subsequentes à ideia do Proudhon. O Proudhon, antes de nós falarmos do Bakunin, vocês têm ali no pé da página, o Proudhon ele foi um dos primeiros críticos do chamado nacionalismo, né, que é um tema que a gente trabalhou aqui nesse primeiro capítulo desse módulo. Ele pregava a organização social por meio de um modelo federalista que se estenderia em escala mundial. Nessa proposta, dá para perceber a ideia de organização partindo das bases. Então, as bases formariam as federações e disso chegaria numa escala mundial, tá? Então, aqui um pouco mais. Já um outro representante aqui mais citado é o Bakunin, né? O Bakunin ele tem uma origem aristocrática, então o Bakunin ele tem uma origem econômica melhor. O Bakunin ele foi fiel ao regime do czar até o ano de 1840. Olha só que interessante. Ano em que saiu da Rússia e entrou em contato com outros lugares e ideias. Na verdade, diz aqui, ó, em 1844, ele conheceu Proudhon, pensador que o influenciaria muito. E aí deixa eu contar um meio tempo aqui para vocês. Aqui está falando... ele conheceu em 1844 o Proudhon, e aí a vida dele pula lá para 1861. Só que nesses 17 anos, o Bakunin ele teve envolvido em muitas questões, né? Na verdade, as primeiras atividades revolucionárias do Bakunin, elas se voltaram para a tentativa de criar a união dos povos eslavos contra a opressão da Rússia, da Áustria e do Império Turco-Otomano. Sabe aquela região ali onde fica a atual Sérvia, Bósnia, Croácia, a antiga Iugoslávia? Sim, gente, aquela região dos Balcãs ali, europeus, ao norte da Grécia, aquela região, então, ali o Bakunin ele teve envolvido, porque aquela região dos Balcãs, russos, austríacos e otomanos, estavam sempre ali, ocupando, oprimindo aquela região. Então, em razão dessas atividades, né, dessa ideia de criar uma união dos povos eslavos, que vai se concretizar no final da Primeira Guerra Mundial, ele vai ser preso em 1849, ele vai ficar 8 anos detidos na Saxônia Alemã, né? Primeiro na Saxônia Alemã, depois na Áustria e por fim na Rússia, e outros 4 anos exilados na Sibéria, aonde ele conseguiu fugir em 1861, e aí ele vai se refugiar na Grã-Bretanha. Tem muita gente que acha, né, que esse negócio de mandar prisioneiros políticos para a Sibéria é uma coisa que só existia na Rússia no tempo da União Soviética, no tempo dos comunistas, né, aquela coisa toda. Tá? Mas não. No tempo já dos czares russos já se mandavam prisioneiros políticos para a Sibéria. Então não é uma novidade esse negócio de você mandar... Gente, a Sibéria na Rússia é uma região bem a leste, lá na Ásia, bem longe, assim, na parte menos habitada da Rússia. Então, aqui falando do Bakunin, então, a partir de 1861, ele vai passar a difundir o anarquismo em várias partes da Europa,
principalmente nos estados italianos, nos quais vai fundar as organizações que dariam origem ao movimento anarquista italiano. Aliás, o movimento anarquista italiano, gurizada, o movimento anarquista italiano, ele vai ter uma atuação muito grande aqui no Brasil no começo do século XX. Na verdade, o movimento anarquista italiano, que a gente também chama, que a gente pega ali, por exemplo, chamado anarcossindicalismo, esse é um nome que a gente vai falar ali, no caso, o movimento anarquista, no caso, o movimento anarquista italiano, ele vai ter muita influência na América, especialmente em Estados Unidos e Brasil, porque se a gente for parar para analisar, turma, nesse contexto da unificação italiana, acabou levando ao desemprego de milhões de pessoas, tá? Milhares de pessoas, e aí muitas pessoas de origem italiana vieram para a América, principalmente para Brasil e Estados Unidos. E aí, junto com esses imigrantes, também vieram junto essas ideias do chamado movimento anarquista italiano. O Bakunin, ele defendia a proposta de que o Estado deveria ser dissolvido imediatamente, discordando da ideia do Marx, né, de ditadura do proletariado. Ele não compartilhava das ideias de Proudhon em defesa da propriedade privada, nem das relacionadas ao individualismo, mas era adepto da teoria de associação do pensador francês. Eu mandei para vocês, né, gente, quando eu coloquei lá um link do Drive, daquela coleção Primeiros Passos, um dos livros que consta lá é esse aqui, ó, O que é Anarquismo, né? Então, assim, se alguém quiser dar uma aprofundada um pouco mais nesse tema, e que é uma base inicial, pega essa coleção aqui, que no total ela vai ter 120 páginas. Bem curtinho, olha só, cabe na minha mão o livro, ó, né? Então, como eu disse para vocês, né, quando eu mandei aquela coleção lá para vocês, a Primeiros Passos, é para vocês, a hora que vocês tiverem um assunto de interesse que esteja ali, vocês começarem a explorar, né, turma? Porque são assuntos ali, todos os assuntos abordados nessa coleção são maravilhosos, Então, assim, são bem didáticos aqui. Bom, para nós dar sequência aqui, para nós darmos sequência aqui nesse tema, a gente vai falar aqui então agora sobre as lutas operárias e os sindicatos. Tá? Aliás, essa é uma questão bem... essa questão dos sindicatos, eu, de um certo modo, eu tenho um certo conhecimento, porque, bom, desde que eu me tornei professor profissional, né, no caso, depois de formado, eu sempre eu sempre busquei me vincular, me associar a sindicatos, até então, digamos que eu tenho assim, um certo conhecimento disso aqui. A gente pode chamar, do modo genérico, sindicato, associação de trabalhadores assalariados com o objetivo de defender ou melhorar as condições de trabalho e os salários dos seus associados, além de instituir e administrar assistência a eles nas áreas de saúde, justiça, educação, lazer e treinamento, entre outras. Em vários países, os sindicatos constituem uma força política importante. Então, claro que, gente, nem todos os sindicatos eles fazem tudo isso que está falando. Alguns eles não conseguem abranger todos esses pontos, né? Mas tu pega, por exemplo, ali, ó, principalmente na assistência jurídica, os dois sindicatos que eu sou associado, eu sou associado no ensino privado ao Simpro e no ensino público estadual ao CEPERS, eles principalmente nessa questão de assistência jurídica, alguma coisa na parte de lazer, na parte de treinamento, eles dão um suporte, né? No caso aqui, por exemplo, lá em Porto Alegre, os CEPERS, eles têm uma hospedagem para quando alguém precisa de alguma hospedagem em Porto Alegre, o associado a esse sindicato, ele tem uma hospedagem lá que ele paga uma diária, um valor bem irrisório, bem abaixo assim de hotel, justamente porque eles não visam lucro, né? Eles visam, na verdade, a diária da hospedagem do CEPERS em Porto Alegre, ela tem a função de só
custear assim, as despesas que se tem para manter aquela estrutura. Eu nunca fiquei lá, mas eu conheço essa estrutura lá de Porto Alegre. Bom, os primeiros movimentos sindicais, como a gente conhece hoje, eles se organizaram na Grã-Bretanha. Bom, a Grã-Bretanha, ela foi o berço da Revolução Industrial. A Grã-Bretanha, ela foi aonde o movimento operário, a primeira onda de movimento operário surgiu. Então, aonde houve um grande acúmulo de mão de obra operária. Então, entre a metade do século XVIII e o início do século XIX. E aí, o que aconteceu na Inglaterra, essa ideia de formar associações de trabalhadores, ela logo foi adotada em outros países, no caso na França, né? Só que o que acontece? Tanto na Inglaterra como na França, a ideia de organizar essas associações de classe, né, de trabalhadores, foi considerado ilegal e, portanto, proibido. Certo? Então, porque assim, é claro que, né, proíbe a atuação, justamente para evitar que os trabalhadores se conscientizem do valor do seu trabalho, se conscientizem das condições exploratórias. Só que essa limitação, essa proibição, ela não impediu de maneira alguma que a organização de movimentos, não impediu a organização de movimentos clandestinos. E aí, no final do século XIX, o funcionamento dos sindicatos ingleses e franceses passou a ser permitido por lei. Mas por quê? Porque não tinha mais como segurar a gurizada. Certo? Então, os caras mesmo, os trabalhadores, essas associações, mesmo funcionando na clandestinidade, elas viviam, né, fazendo essa atuação aqui, no caso, viviam fazendo essa atuação aqui para a defesa dos trabalhadores. Na Itália, na Espanha, na Alemanha e nações escandinavas, a fundação e o funcionamento de associações de trabalhadores seguiam os caminhos semelhantes aos trilhados na França e na Grã-Bretanha. Nos Estados Unidos, o movimento sindical organizou-se durante o século XIX, mas se apresentou num modelo diferente do europeu, porque não era vinculado a correntes socialistas ou comunistas. Aliás, né, turma, se a gente for pegar, aqui, ó, vou até dar uma confirmada aqui nessa, para não mentir para vocês. Vou confirmar. As origens do Dia do Trabalhador e as origens do Dia Internacional da Mulher, elas são oriundas dos Estados Unidos. Então aqui tu pega, por exemplo, Dia Internacional das Mulheres. Então aqui tu pega, por exemplo, olha só, tu pega, por exemplo, o Dia do Trabalhador, né? O Dia do Trabalhador. Em 1º de maio de 1886, trabalhadores dos Estados Unidos fizeram uma paralisação para reivindicar melhores condições de trabalho. O movimento se espalhou pelo mundo e no ano seguinte os trabalhadores de países europeus também decidiram parar em protesto. No caso, as origens do Dia do Trabalhador, elas estão aqui. Ó. Tu pega, por exemplo, lá em Chicago, para protestar contra as condições de trabalho desumanas a que eram submetidos e exigir a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. É claro que os poderosos, os industriais, ficaram pé da vida e a repressão foi dura, um monte de pessoa foi presa, ferida e até trabalhadores mortos tiveram nesse dia. E aí, em memória dos que morreram em Chicago e por tudo que isso significou, o dia 1º de maio foi instituído como o Dia Mundial do Trabalhador. Tá? Uma coisa, gurizada, que talvez vocês, se vocês forem pegar, por exemplo, nos calendários, tá lá 1º de maio, Dia do Trabalho. Não é? Se você pegar qualquer calendário e colocar lá primeiro, a maioria dos calendários coloca lá 1º de maio, Dia do Trabalho. Não é trabalho, é Dia do Trabalhador. Só que quem é que troca essa palavra? Getúlio Vargas, certo? Porque normalmente Dia do Trabalhador carrega um espírito de luta, de combate, de defesa de condições de vida melhor para os trabalhadores, né? Um dia de protesto, das pessoas irem.
Já o dia do trabalho, não, é dia de festa, dia do trabalho, trabalho, certo? Então, o Getúlio Vargas, inteligentemente, ele muda aqui no Brasil a concepção. E é claro, na verdade, é dia do trabalhador. Esses tempos, eu recebi lá, parabéns pelo dia do trabalho. Eu fiquei assim, ó, sabe, os dedos para digitar ali, uma coisa contestando, os dedos chegavam a tremer, assim, quando eu via lá, dia do trabalho. Minha avó de bicicleta, de trabalhador, pô. Né? E o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, ele também está relacionado à questão do trabalho, né? Quando conta que a data teria surgido a partir de um incêndio, né? A partir de um incêndio de uma fábrica têxtil em Nova York em 1911, quando cerca de 130 operárias morreram carbonizadas. Né? Então, o Dia Internacional da Mulher, ele também se constitui num dia de luta. Né? Essa coisa de dar flores para as mulheres, chocolate. Desculpem, gurias, aqui as gurias estão me estudando, mas eu não acho isso. Isso foge totalmente do significado original, né? O Dia da Mulher, ele vem com a ideia das mulheres terem melhores condições de trabalho, de serem respeitadas, né, nos seus direitos, na questão na privacidade dos seus corpos, e não nessa coisa, Dia da Mulher da flor, da chocolate. Desculpa, mas é que às vezes tem certas romantizações assim de certos dias que eu fico incomodado. Quando eu vejo como que isso é usado, né, por algumas pessoas, eu fico bem incomodado, né? Na verdade você pega uma data que tem um sentido, como é o dia 1º de maio e o dia 8 de março, e aí você dá um sentido totalmente aleatório aqui que não tem nada a ver com o sentido original, né? Então isso também acaba acontecendo, né, gente? Bom, então aqui para nós continuarmos, eu sei que eu acabo me empolgando aqui nessa parte, o anarcossindicalismo foi uma importante corrente do movimento operário. Aliás, gente, o anarcossindicalismo, ele teve, seus adeptos defendiam a destruição da ordem liberal burguesa e a construção de uma sociedade de indivíduos livres. Acreditavam que a transformação da sociedade só seria possível com a ação direta dos trabalhadores, por meio de uma greve geral dirigida pelos sindicatos. Essas ideias chegaram ao Brasil, então, como eu falei para vocês, no começo do século XX, principalmente graças aos imigrantes italianos. Então, os italianos, especialmente no caso, a linha de pensamento do anarcossindicalismo italiano, ela está principalmente nas mãos de um cara, nas palavras do Enrico Malatesta, é o nome do cara. Às vezes dá uma caída aqui na minha câmera, porque está conectada no computador aqui, então às vezes dá um mau contato aqui, mas está tudo funcionando aqui, tá, turma? Bem, nós temos aqui 10 minutos, agora. Vocês têm ali uma sugestão na página 19, o filme Germinal, tá? Eu não tenho, né? Exatamente, né? É um pouco disso também, Larissa, né? Um pouco disso que essa coisa de transformar os significados, né? Esse filme Germinal, ele é um filme de 1993. Eu só tenho umas partes dele, mas eu não vou passar ele para vocês. Depois eu posso mandar para vocês umas partes. Depois eu posso mandar para vocês umas partes num arquivo lá desse filme Germinal para vocês darem uma olhada. Realmente, né, Larissa? O capitalismo ele transforma tudo em mercadoria. Né? Então, até uma data de luta acaba virando mercadoria. Né? Então, isso é verdade. Né? Tudo é mercadoria. Tudo é a mercadoria ou o fetiche da mercadoria. Né? Então, certas datas aí, elas são, né, transformadas em meras mercadorias. Né? Então, no geral, quase tudo é mercadoria hoje em dia. Para nós fechar aqui essa primeira parte da aula da manhã de hoje, nós vamos falar sobre a Associação Internacional dos Trabalhadores, ou então a AIT, né, Associação Internacional dos Trabalhadores. A necessidade, então, de estabelecer um centro de comunicação e cooperação entre as sociedades operárias de vários países dá origem à AIT,
conhecida como Primeira Internacional, fundada em Londres em 1864 por representantes e trabalhadores da Europa e dos Estados Unidos. O escolhido para liderar o Conselho Geral e o cara que vai redigir o primeiro manifesto e os seus estatutos é o Karl Marx, que naquele momento da história estava exilado na Inglaterra. O Karl Marx foi um cara que ele foi perseguido em várias partes aí do mundo, né? Lá na Alemanha, e aí até na Inglaterra, e que ele vai acabar se exilando no final da vida dele. Então, ele é escolhido para liderar o Conselho Geral, redigir o primeiro manifesto e estatutos que foram aprovados em 1866 no Congresso de Genebra e continham medidas contra os fura-greves, gurizada, e protestos contra as guerras, né? Porque assim, gente, quando fala em protesto contra as guerras, ali, naquele período, estava rolando muitas guerras na Europa, gurizada, ali estava rolando muitas guerras ali, principalmente as guerras de unificação na Itália, guerra de unificação na Alemanha, estavam rolando vários conflitos na Europa no século XIX, quando da criação dessa associação. Aos poucos, a Internacional aprovou uma pauta de reivindicações de caráter socialista e se declarou favorável à propriedade coletiva de minas, ferrovias, terras aráveis, florestas e comunicações. E até 1869, parte dos anarquistas, muitos deles seguidores de Proudhon e dos apoiadores de Marx e Engels, estavam assim vivendo numa boa, mas a partir desse ano, com o ingresso da Associação de Bakunin e seus companheiros, começou a treta entre os anarquistas e os seguidores do Marx, iniciando aí uma disputa que envolvia o modo de organização da ATI, se seria mais ou menos centralizada, e as estratégias de luta de classe trabalhadora. E aí a gente vai ver, aliás, é muito interessante estudar, eu tive um colega que estudou um pouco mais essa parte aí, eu tive um colega que ele estudou muito as cartas trocadas entre Bakunin e Marx, um contestando a teoria do outro. Isso deu um negócio muito interessante de falar, na verdade, até eu tenho que dar uma conversada com ele, ver se ele grava um material para mim uma hora dessa, vamos ver se eu consigo, se ele tem tempo também, né, que ele está bem atarefado. Para os marxistas, os operários deveriam se organizar num partido único, revolucionário, e tomar provisoriamente o Estado, dando a ele uma orientação socialista até que sua existência se tornasse desnecessária. É claro que isso vai sofrer uma forte oposição do grupo liderado por Bakunin, que era um cara contrário à atuação de trabalhadores nas chamadas esferas institucionais. E partidos políticos não deixam de ter uma esfera institucional. Os anarquistas, eles defendiam a ação dos trabalhadores por meio de organismos próprios, como os sindicatos. Contrariando a posição anarquista, em 71, a AIT defendeu oficialmente a constituição de um partido político e a conquista de poder pelos operários. E aí isso vai gerar mais tensão entre os seguidores de Marx e Bakunin, aumentando quando os líderes da AIT pediram mais poderes ao Conselho Geral. As divergências entre essas duas correntes de pensamento atingiram o auge em 1872 no Congresso de Haia, quando Bakunin foi expulso do movimento, acusado de tentar organizar uma sociedade secreta dentro da Internacional. Nesse mesmo ano, a sede, então, acabou sendo transferida para os Estados Unidos, lá em Nova York. E em 1889, os membros de partidos comunistas de vários países criaram a Segunda Internacional. Essa Segunda Internacional, ela já vai ter um cunho bem mais marxista, né, um cunho marxista, fundada por iniciativa de Engels, sem a participação de integrantes do movimento anarquista. Só para situar um pouco vocês, nesse meio tempo, entre 1872 e 89, o Karl Marx falece, né? Ele falece em 1883, e aí o Engels ele vive mais uns anos ainda, e aí em 1889 o Engels vai fundar a Segunda Internacional. Aliás, tem aqui até o cartaz, né? O cartaz aqui da Segunda Internacional. No centro do cartaz está a frase mais conhecida de Marx e Engels, que é proletários de todo o mundo, univos.
Então, essa frase, proletário de todos os países unidos, ela é a última frase do Manifesto Comunista de Marx e Engels, né? Então, ela está ali nesse cartaz, né, turma? Então, esse tema aqui a gente vai falando um pouco mais. Bom, turma, assim, ó, o que ficou agora para o segundo período? O que vai ficar aqui para o segundo período? No segundo período, a gente vai falar sobre a Comuna de Paris, certo? Vou deixar aqui. Comuna de Paris, né? A Comuna de Paris, que foi a Comuna de Paris, que foi a primeira experiência de governo operário da história, né? A Comuna de Paris, ela merece um destaque aqui, e ela é um tema que ela vem aparecendo recentemente em alguns concursos, por ser a primeira experiência de tomada de poder pelas classes populares. Mesmo que tenha sido de curta duração, ela tem um grande impacto entre os revolucionários da época. A Comuna de Paris, ela serviu como fonte de inspiração para a organização de associações e partidos socialistas que almejavam a superação do capitalismo. E é claro, né, gente, uma coisa que a gente vai perceber aqui, abordando esse tema, que a Comuna de Paris, ela vai ter, né, ela vai ser reprimida, ela vai ser combatida de modo muito violento, inclusive numa situação que é a seguinte, a gente vai ver aqui nessa aula de agora, que para combater a Comuna, rivais se unem. Certo? Então vamos começar aqui falando sobre esse episódio, tá aparecendo ali para vocês na apresentação, deixa eu emparelhar aqui o modo de leitura para ficar um pouquinho maior. A Comuna de Paris, então, é a primeira experiência operária da história, e essa afirmação ela é feita porque, embora integrantes de outras camadas populares eles tivessem participado de outros movimentos anteriores, tipo a Revolução Francesa, que ela tem uma participação popular muito grande, ou a Primavera dos Povos, em 1848, essas camadas populares, eles nunca haviam chegado. Deixa eu abrir aqui. Esses grupos eles nunca haviam chegado isoladamente ao poder, né? E na maioria das vezes essas camadas populares elas foram reprimidas depois das mudanças iniciais, como foi o caso lá da França em 1848, da Primavera dos Povos. Eu tinha trabalhado com vocês, né? Eu havia trabalhado com vocês essa parte da Primavera dos Povos, onde a população participa, mas as lideranças do movimento, as lideranças de origem burguesa, elas, quando essa população que participa reivindica os seus direitos prometidos, eles mandam descer a lenha. Né? É aquela velha questão que eu sempre falo, né? A questão social em várias partes do mundo ela é caso de polícia. Então, aliás, essa frase, a questão social é caso de polícia, isso era uma frase que, inclusive, foi dita aqui no Brasil por um presidente nos anos 20, o Washington Luiz, que era o cara que antecedeu a chegada ao poder do Getúlio Vargas, que é um tema que eu vou trabalhar com vocês lá no terceiro ano. Mas, muito bem. Na Comuna, isso não acontece na Comuna de Paris. Ela foi iniciada e ela foi conduzida por trabalhadores, por populares e intelectuais ligados ao movimento operário. Bom, a formação da Comuna, ela está relacionada, ela é indissociável com a questão da chamada Guerra Franco-Prussiana, né? E a unificação da Alemanha. Porque vale lembrar que, em 1870, a Alemanha vence a França na Guerra Franco-Prussiana, um assunto que eu já havia trabalhado com vocês em aula, e também, né, então a vitória da França, da vitória da Alemanha sobre a França na Guerra Franco-Prussiana e a queda do imperador francês Napoleão III. E aí, com a vitória da Alemanha sobre a França, o Otto von Bismarck, o chanceler alemão, ele envia o seu exército para cercar a cidade de Paris, mas muitos dos moradores da capital, especialmente das classes populares, decidem não, aqui vocês não vão entrar, e decidem formar uma guarda nacional e resistir ao invasor alemão ali, ao Otto von Bismarck. E aí, então, em janeiro de 1871, Louis Adolphe Thiers, né, que era o líder do governo provisório de defesa nacional, ele vai negociar com o Bismarck uma rendição.
Mas os parisienses não aceitaram esse acordo e, em março, conseguem depor o governo que vai se transferir para Versalhes. Versalhes, só para quem não tem uma noção, Versalhes fica nos subúrbios de Paris, uns 15 quilômetros no subúrbio de Paris. E aí, então, os parisienses depõem, depõem o governo do Thiers e proclamam a Comuna de Paris. A Comuna de Paris, ela vai ser uma experiência, então, como eu comentei com vocês, muito breve, né, gente? Então, aqui no caso, ela começou em março, ela vai durar até maio, só um pouquinho aqui. M, para! E aí, então, a comuna ela vai se organizar de um modo diferente, de um modo autônomo e popular, sendo governada diretamente pelos trabalhadores, né? Pelos trabalhadores e pessoas ligadas ao movimento operário, eleitas através do chamado sufrágio universal. E aí esse governo da Comuna de Paris ele vai tomar ali, vocês estão vendo, uma série de medidas com o objetivo de atender às reivindicações dos trabalhadores. De acordo com os relatos da época, Paris passou por um período de paz e intensa politização durante os 2 meses em que essa comuna, essa experiência aconteceu lá na cidade de Paris. E durante esse período em que esteve no poder, a comuna ela vai promover ações, isso vocês têm ali no esquema que está aparecendo ali na tela, ela promoveu ações que beneficiavam os mais pobres. Então, ali, congelamento dos preços dos gêneros de primeira necessidade, congelamento dos preços dos aluguéis, a ocupação de imóveis vazios e fábricas abandonadas, a abolição dos descontos salariais, redução da jornada de trabalho, fim do trabalho noturno, instituição do ensino laico e gratuito com a fundação de várias escolas, e também houve uma tentativa de levar adiante uma revolução cultural para eliminar a divisão entre trabalho manual e intelectual, a opressão das mulheres pelos homens e também a opressão das crianças pelos adultos. Só que daí é o seguinte, né, turma? O que vai acontecer? Enquanto a comuna dirigia Paris, o governo de Versalhes vai se aliar ao exército prussiano, que era seu rival até 2 meses antes. Então, olha só a hipocrisia da coisa aqui, não é, turma? Então, o governo de Versalhes se alia ao exército prussiano para derrotar o governo popular. Esse grupo cerca Paris e entre os dias 21 e 28 de maio, as tropas do governo de Versalhes, apoiadas pelo exército alemão, atacam Paris, acabando com o movimento. Fala-se de 20 mil pessoas executadas e 50 mil presas em represália à formação da Comuna de Paris. Aqui tem um artigo do Remy Fontana. Vista pela esquerda, a Comuna foi a primeira... Estava coexistindo, exatamente. Só que no caso, né, só que no caso da Comuna de Paris estava coexistindo, mas a cidade estava sendo administrada por esse grupo aí que tomou o poder, enquanto que Versalhes, o governante de Paris, ele foi para Versalhes, que é nos subúrbios, e estava governando de lá. Mas dentro da cidade de Paris, ali daquela parte da Comuna, eram entre eles. E aí, então, para retomar o controle, o Thiers vai se aliar com o Bismarck para fazer essa ação. Tá? Vista então pela esquerda, a Comuna foi a primeira experiência moderna de um governo realmente popular. Um extraordinário acontecimento histórico resultante da iniciativa de grupos revolucionários e o espontaneísmo político das massas, combinando patriotismo, republicanismo e socialismo em meio às circunstâncias dramáticas de uma guerra perdida, que foi a Guerra Franco-Prussiana e de uma guerra civil em curso. Vista pela direita, tratou-se de uma aberração política, obra de fanáticos revolucionários e uma plebe ignorante que, ao afrontar as instituições, símbolos e interesses burgueses aristocráticos, mereceram o castigo exemplar. Nada menos que um banho de sangue para repor essa gentinha em seu lugar e pensar 2 vezes antes de se aventurar novamente a ameaçar a boa sociedade. Claro que, então, essa questão aqui da Comuna de Paris, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Vamos ver se eu vou achar aqui para vocês agora. Eu até encontrei aqui, deixa eu ver se eu vou encontrar uma questão. Peraí, onde é que está ela aqui? Deixa eu ver aqui, 2019, 18, 17, 16, 15.
Deixa eu achar aqui para vocês uma questão para vocês verem aqui sobre a Comuna de Paris. E sim, gente, aquela imagem, então aquela imagem que está aparecendo bem grande, é aquela imagem que inclusive é a capa do módulo que vocês estão vendo, né? No caso ali, vocês estão vendo a questão da Comuna de Paris, né? No caso aqui, deixa eu ver uma coisa, olha só aqui, ó. Aqui eu achei uma. Vamos ver uma coisa aqui. Acho que não vai ter na de 2015. Não. Então posso fechar. 2019. Não. 2017, provavelmente não. Não. Espera aí. Vou mostrar a questão então para vocês. Ctrl F. Isso. Não. Cadê a prova de 2019? Espera aí, 2019. Aqui. Não. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês uma questão então, para vocês verem, tá? Vou mostrar aqui então uma questão para vocês verem aqui agora. Vou abrir aqui o arquivo para mostrar para vocês. Esse tema da Comuna de Paris, então, ele caiu no vestibular da URGS de 2018. Então ali caiu esse tema, né? Então, e honestamente eu acho que dos possíveis temas que a URGS costuma cobrar nos vestibulares, porque eles gostam muito de colocar temas em data cheia, né? Tipo assim, 150 anos, ano que vem, da Comuna de Paris. Acho que é um tema que vem forte aí para cair no vestibular da URGS de 2021, alguma questão sobre a Comuna de Paris. No caso aqui é a questão 11, né? Então aqui olha só o tipo de questão que eles colocaram aqui, ó. Viva a Comuna, né? Considere as afirmações sobre a Comuna de Paris, que governou a cidade entre março e maio de 1871. Aí vocês têm ali... o movimento foi iniciado como monarquista, conservador e católico e tentava reconduzir o imperador Napoleão III, deposto por um golpe militar republicano, ao governo da França. 2. A Comuna aboliu o serviço militar obrigatório e a pena de morte e decretou o direito dos trabalhadores de administrar empresas abandonadas e estabeleceu a separação plena entre igreja e Estado na cidade. E item 3, o exército francês, durante a Semana Sangrenta, com o apoio da Assembleia Nacional e do governo republicano, invadiu a cidade e reprimiu duramente os sublevados. Bom, gurizada, essa questão aqui, ó, deixa eu diminuir um pouco para ver se ela aparece aqui mais inteira para vocês, né? Essa questão aqui, acho que a gente nem tem muito o que se preocupar em cima dela, porque, vamos ver o que vai aparecer aqui, provavelmente, né, gente, a primeira afirmativa ali vocês vão ver que está muito errada, né? Então a gente marcaria a correta aqui, a número 11, letra D, e deixa eu até confirmar aqui no gabarito se é realmente, não, 11, peraí, 11, não, peraí, 11, 2019, tá errado aqui, ó, né? Não, tá errado, peraí. Onde é que tá aqui? Acho que me confundi. Não, é 2018, peraí. Me confundi aqui nos arquivos, peraí. É D, gente, não tem muito aqui, ó. Não tem muito que nós fugir dessa alternativa aqui, né, gente? Então, essa da Comuna de Paris, a primeira monarquista, conservador e católico, essa aqui não tem muito assim o que inventar nessa afirmativa. Essa afirmativa aqui, então, a primeira afirmativa é muito falsa, a segunda a gente tem bastante certeza. Agora, nessa terceira aqui, ela vai dar um pouco de dúvida, mas eu acho que assim, ó, gente, realmente, essa tá certa, porque, bem, Semana Sangrenta, Semana Sangrenta, porque foi justamente ali, vocês estão vendo no material, entre o dia 21 e 28 de maio. Então, uma semana, a Assembleia Nacional e o governo republicano, porque assim, ó, quando o Napoleão III foi deposto, a França voltou a ser uma república. E aí, então, a república
o governo provisório da Defesa Nacional invade a cidade e reprime. Então, ali a resposta correta é sim, letra D. Apenas as afirmativas 2 e 3 que estão corretas. Então, olha só, esse tema ele caiu há 3 anos e, olha só, esse é um tema que eu estou apostando assim as minhas fichas para esse ano, né, para o vestibular 2021, aí os temas eles vão, esse tema da comuna aqui, ele vai ser bem marcante, tá? Turma, então agora, tá? Agora são 10h35, vamos aproveitar aqui agora para a gente resolver, para a gente fazer aquelas atividades que tem ali no material de vocês, ali na página 21 em diante. Eu vou interromper aqui essa gravação e aí a gente pode, pelo menos, começar a colocar aqui começar a discutir um pouco das respostas dessa